Afável e inefável Salvador, te louvamos mais uma vez, porque o Senhor tem conduzido o nosso caminhar para estarmos reunidos, lembrando que só o Senhor é Deus, que só o Senhor é digno de toda a honra e de toda a glória. Por isso estamos aqui, para render-te glória, exaltar o teu nome e buscar ajuda, pois somos necessitados do Senhor. Pedimos que mais uma vez cultuemos de forma aprazível ao Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém, e graças a Deus. Que o Senhor Jesus continue nos abençoando como família cristã. Amém. O som está meio forte. Vamos trocar o microfone. Som. Vamos ver se vai melhorar. Vai melhorar, né? Amém. Foi falado sobre o som aqui, foi falado sobre o Aviva Jovem e também sobre a vigília, né? Eu não escutei que eu estava conversando com o irmão João ali, né? Foi falado sobre esses 3 assuntos muito importantes. E não são assuntos para apenas ouvirmos, né? É assunto para nós sermos participantes, de forma muito veemente, não ser só ouvinte, mas participantes, porque quando participamos, então fazemos parte da obra, né? Amém, meus irmãos? E que Deus abençoe e recompense cada um pelos esforços, e também que cada um possa desfrutar de todo o esforço de todos, que todos possam também desfrutar do esforço de todos em todos os trabalhos da igreja, né? Seja o Aviva Jovem, seja a vigília e o companheirismo, que possamos servir o Senhor com alegria, desfrutar das bênçãos do Senhor Jesus com alegria. Amém, meus irmãos? E temos que ser participante mesmo. É aquilo que eu falo às vezes, né? Às vezes tem igreja que não tem culto de jovens, e a igreja reclama, não tem culto de jovem. Aí coloca culto de jovem, os pais não levam jovens, né? Ou não comparece. Outro dia não tem culto de oração. Aí tem culto de oração, não vem orar. Então, todos os eventos devemos participar mesmo, né? O corpo da igreja é participante, diz o irmão Brana, de todos os eventos da igreja. Amém? Salvo quando não dá. E isso sempre deve ser feito com alegria. Amém? Uma boa noite em nome do Senhor Jesus. Amém? A alegria do Senhor é a nossa força. Amém. Graças a Deus, né? Nós estamos mais uma vez no culto de ceia, lembrando que é a última deste ano. Estamos tomando a última deste ano, quem sabe a última ceia. Nós não sabemos quando vai ser a última, né? E se houver tempo, nós vamos tomar, permitindo o Senhor Jesus, a primeira do ano que vem, e assim sucessivamente até encontrar com o Senhor nos ares, em nome do Senhor Jesus, né? Estou feliz em ver o irmão Joails, Deus abençoe, faz sinalzinho com a mão assim, irmão Joails, esse é de casa, bem-vindo, é uma benção ver o senhor aqui, viu? Que Deus possa mover as águas sempre, em nome do Senhor Jesus, amém? Também não vou entrar muito no que já foi falado aqui, então que Deus apenas todos possam nos ajudar, e assim vai dar tudo certo, amém, meus irmãos? Amém. Vai dar tudo certo, em nome do Senhor Jesus. Vamos nos colocar em pé. Depois do hino temos o conjunto, né? Temos o conjunto. Vamos tomar as escrituras em Efésios. Quem não escutou o podcast de hoje, escute, que foi uma escola dominical, viu? Foi uma escola dominical. E, inclusive, teve 2 perguntas no final, que chegou pelo WhatsApp na hora da transmissão, e foram respondidas, né? Muita importância as 2 perguntas. Vamos aos Efésios capítulo 6, meus irmãos. Antes de nós, aos Efésios capítulo 6.
Todos entenderam, antes de nós ler, todos entenderam bem tudo que foi falado do Aviva Jovem e da vigília? Todos entenderam bem? Amém? Então, vamos estar envolvidos mesmo na causa do Senhor. Aos Efésios, capítulo 6, versículo 10. No demais, irmãos, meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Quero volto sua atenção só um momento, antes de prosseguirmos a leitura. Olha quantas citações o apóstolo Paulo nos mostra que nós devemos estar lutando. Veja bem, não é contra a carne, nem contra o sangue, correto? Mas é contra, veja só, os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. 5 citações importantíssimas que nós devemos estar combatendo, lutando. Inclusive, nos lugares celestiais, as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Qual é esse lugar celestial? Teu coração, tua família, tua igreja, tua vida. Isso aí é um pedacinho do céu. Nós temos que lutar contra o inimigo, contra as hostes espirituais da maldade, na nossa família, na nossa vida, na nossa fé, na nossa família espiritual. Amém, irmãos? Amém. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes. Estais, pois, firmes. Aleluia. Tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na pregação do evangelho da paz. O evangelho traz paz. O evangelho é paz. Tem gente que prega o evangelho por concupiscência, por maldade, por intriga, por ganância. O evangelho é paz. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do inimigo. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Aleluia. Orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda perseverança e súplica por todos os santos, e por mim. Aleluia. E por mim. Amém? Amém. Para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho. Aleluia. Aleluia. Pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente
como me convém falar. Senhor Jesus, abençoa a sua palavra agora em nossos corações e vidas, colocando através do poder de Deus em nossas vidas a condição de viver o que acabamos de ler, e isso com alegria, em nome do Senhor Jesus. Amém. Podemos assentar, vamos ao hino. Deus abençoe a irmã Sara ali também. Deus te abençoe, faz um sinalzinho com a mão também ali, é de casa também, né? Deus abençoe a todos. Deus abençoe, que bênção. Deus abençoe. Almejo o dia em que verei uma pequena luz no céu, e essa luz aumentará. Milhares de anjos surgirão. Eu creio sim que Ele virá, e muito em breve eu subirei para um novo lar, um novo céu. Para sempre eu estarei, feliz eu viverei, verei Jesus. A voz de Deus irá soar, nas nuvens sua glória surgirá. Mil um novo céu, para sempre eu estarei, feliz eu viverei, verei Jesus. Que coisa linda. Vocês não cantam de volta depois na parte do lava-pés? Pelo menos uma vez para nós? Muito lindo, né? Amém, irmãos? Vamos ouvi-los cantar mais uma vez. Eu amo esse conjunto aí, é uma benção, né? O coral é toda a igreja, não é assim, Mangabi, né? Cadê o Montarciano? É uma benção, né? O conjunto é os irmãos que treinam para cantar aqui, ensaiam. O coral somos todos nós. Amém? Graças a Deus, né? Quero agradecer também, irmão João Pedro. Vocês notaram como está ficando bonito, né? Isso aí, se for de irmão João Pedro, irmão João Souza, irmão Nunes, mas em mais literal do irmão João Pedro, que está trabalhando aí, né, irmão João Pedro? Deus te abençoe. Amém, irmãos? Amém? Graças a Deus. Vamos lá, eu quero tomar uma meditação com os irmãos para nós tomarmos a ceia. Eu estava com uma linha, como eu disse ontem também, ali na mensagem, o segundo selo, aqui nas eras, mas eu quero tomar um pouquinho mais desta linha que Deus tem nos dado. Que no segundo selo eu ia falar um pouco sobre
um assunto muito importante aqui na mensagem. Todavia, vamos aqui à mensagem A Brecha. Na mensagem A Brecha dos selos, no parágrafo 255, página 97, eu vou ler, quero bem a sua atenção e o seu culto, né? Eu quero ler A Brecha, também o Desvelar de Deus, quero ler ou citar a mensagem Necessário Vos é Nascer de Novo, 163, se não me falha a memória, e finalizamos na Arca. Mas é um pouquinho de cada uma, né? Não vamos se prolongar. Você ama a palavra de Deus? Amém. Ama mesmo? Amém. Aleluia! Diga comigo, glória a Deus! Glória a Deus. Mais glória a Deus! Glória a Deus. Podia ser um pouquinho melhor, não podia não? É para Deus, é glória a Deus. Vamos de novo, glória a Deus! Glória a Deus. Amém. O profeta diz assim: mas agora ele vem daqui neste último selo. Ele está na brecha falando do último selo, 7º. Ele não é mais mediador. Veja, ele é rei agora. Então ele está falando quando findar-se essa 7ª era da igreja, o 7º selo, findar-se, então ele não será mais mediador, ele será então agora rei. Guardem bem, eu quero uma meditação muito importante, amém, irmãos? Amém. Então, quando findar as eras da igreja, a 7ª era da igreja, ele não será mais mediador. O profeta está falando quando findar. Alguns dizem que já findou. Mombrando diz: enquanto você ouvir uma sirene de um carro de polícia, uma ambulância, ainda a era não acabou. Amém? 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 Vamos lá. Ele diz: então, veja, ele é rei agora. E o que ele faz? Se ele é rei, ele tem que ter súditos. Amém? Ele tem que ter súditos. Eu quero uma meditação, mas eu quero um culto também, viu? Amém, irmãos? É uma meditação, mas é uma meditação em culto. Vamos lá. Veja só, ele é rei. Se ele tem, então, ele tem que ter súditos. E seus súditos são aqueles que ele redimiu. E eles não podem vir diante dele até que ele tome os direitos de redenção. E agora, ele se apresenta de mediador. Hoje ele é mediador. Não há mediador entre homens e Deus, a não ser Deus em carne humana, o Filho de Deus, Jesus Cristo. Amém? Não tem santo, não tem santa, não tem pastor, papa, bispo, seja quem for. Somente Cristo. Amém? Aleluia. Então, aonde a morte nos colocou no sepulcro, ele se apresenta como com os direitos, amém? Então veja, ele tem quem tem o direito de tirar aqueles que estão no sepulcro é o Senhor Jesus Cristo. Não é pastor, não é profeta, não é ninguém. Por isso a voz que vai ressuscitar os mortos, diz Mombrana, é a mesma voz por ter direito, por ter vencido a morte. É a mesma voz que chamou Lázaro do túmulo. Amém? 256. E mesmo os que ficarem vivos para a sua vinda, não impedirão aos que dormem, porque a trombeta de Deus soará naquela última trombeta, quando o último selo for aberto, e quando o 7º anjo estiver entregando a sua mensagem, a última trombeta soará. E os mortos em Cristo ressuscitarão. Amém? E nós, o que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles, a encontrá-lo nos ares. Está pronto para subir? Eu subirei. Nós vamos subir.
Inclusive, vendo a irmã Rosicléia aqui, estive visitando o irmão João Carneiro, né? Que gostoso que é cantar com ele. Está no meu status lá, viu? Está no meu status, quem quer ver o irmão João Carneiro. Nós vamos subir todos juntos. Amém, meus irmãos? Aleluia. Nós vamos, juntamente com eles, a encontrá-lo nos ares. E ele requer, se ele se apresenta agora para requerer sua possessão. Então, somos direitos, foi um Marquinhos que pregou aqui, né? Sobre o direito de, não é posse, quem lembra a palavra certinha, mas vamos lembrar, Marquinhos, a pólice, o direito, né? Ou seja, nós somos posse dele, possessão dele, amém? Ele tem o direito em nossas vidas. Observe, veja isto, que coisa. Abriu os selos, você está entendendo como o Brando está pregando o pós, né? O finalzinho dos nossos dias, que pode ser hoje. Podemos subir em qualquer momento. Veja, abriu os selos, revelou os mistérios, revelou-os onde? A última era da igreja, a última que está vivendo. As demais estão dormindo. Estão dormindo. Uma mulher recentemente ligou para outra mulher e disse: você sabe, eu sou episcopal. Disse: eu falei em línguas outro dia. Veja, eu creio que recebi o Espírito Santo, mas não conte a ninguém. Duvido muito disso. Pode ser que você tenha falado em língua, mas se você põe fogo em um homem, como ele vai ficar quieto? Isso mesmo, está vendo? Está vendo? Não poderia você imaginar Pedro e Tiago e João, aqueles lá no cenáculo, dizendo: nós temos o Espírito Santo agora, mas talvez fosse melhor ficarmos quietos. Irmão, pelas janelas, portas e tudo mais, saíram rua fora, agindo como um bando de bêbados. Esse é o verdadeiro Espírito Santo. Amém! Aleluia! Glória a Deus. Amém? Mas veja, aquela virgem adormecida não está recebendo nada. De qualquer maneira, isso mesmo. E lembrem-se, enquanto elas foram tentar comprar azeite, lembrem-se, as Escrituras não dizem que elas o conseguiram. Falaram que foram atrás do azeite, mas não diz que conseguiram. Vou ler esse parágrafo de volta. Mas veja, aquela virgem adormecida, todas elas estavam adormecidas, correto? Mas teve uma que acordou. As cinco prudentes. As 5 virgens prudentes e as nécias acordaram com a mesma mensagem, mas 5 eram prudentes. Todos nós sabemos. Amém, meus irmãos? Amém. Veja, aquela virgem adormecida não está recebendo nada. De qualquer maneira. Isso mesmo. E lembrem-se, enquanto elas foram tentar comprar azeite, lembrem-se, as Escrituras não dizem que elas o conseguiram. Mas quando elas estavam fora, tentando comprá-lo, veio um som. O que aconteceu? Veja, elas acordaram, mas elas dispersaram. Teve uma que estava, por ser prudente, estava com as suas lamparinas com azeite. As outras, por ser imprudente, dispersaram, tiveram que ir atrás do azeite. A Bíblia não diz que elas conseguiram um azeite, apenas que elas foram atrás. Tarde demais. Veja que a luta do inimigo é dispersar a igreja. A luta do inimigo é fazer com que alguém saia. Quando retorne, quem sabe, tarde demais.
que aconteceu? Um som. O que aconteceu? Todas aquelas virgens que dormiam se levantaram e prepararam suas lâmpadas e entraram para a ceia. Aleluia! Todas elas acordaram, mas as prudentes subiram para a ceia das bodas. Está certo? Lá a congregação disse amém. Está certo? Aqui também. Aleluia. Veja. As demais foram deixadas para o período da tribulação. Certo? Pranto, choro, ranger de dentes. Essa é a igreja, não a noiva. Estavam juntos, mas era a igreja, não a noiva. A noiva subiu. Esta é a igreja, não a noiva, a igreja. A noiva entrou. Há uma completa diferença entre a igreja e a noiva. Amém? Nós somos a igreja do Deus vivo. Amém? Mas somos nós a noiva do Deus vivo? Porque a noiva está na igreja. Lembra os 3 círculos que o profeta nos ensina? Há um círculo, estamos nesse círculo maior, que é o mundo, é o Egito. Dentro do Egito tinha um círculo menor, que era Israel. Mas dentro de Israel tinha um círculo menor ainda, que era os que entraram na terra prometida. Há um círculo maior, o mundo. Há um círculo menor, a religião. Há um círculo menor ainda, a noiva. Amém? Temos que ter a nossa confiança em Jesus Cristo, sermos nós a noiva dentro da igreja. A noiva é o corpo de Cristo. Aí é o mistério. Por isso que quando o apóstolo Paulo vem trazer a referência sobre o casamento, aos Efésios capítulo 5, a partir do versículo 20 ou 23, ele vem falar sobre o casamento. A mulher sujeita ao marido, está difícil, né? Mas se a esposa, ela é sujeita. O marido velando, cuidando, entregando-se pela esposa, amando a esposa, como Cristo amou a igreja. E ele vem colocar todos os parâmetros e padrões do casamento cristão. E no final ele diz, porque grande é o mistério entre Cristo e a igreja. O casamento. Por isso o casamento de Cristo é com a igreja noiva, que está dentro da igreja. Há uma diferença da igreja e da igreja noiva. A igreja noiva é o corpo de Cristo na terra. Amém? Por isso que tornar-se-ão uma só carne e uma só pessoa, a Bíblia diz, entre o natural. Também no espiritual, a oração sacerdotal de Jesus Cristo é que eu e ele sejamos um. Embora no casamento natural, a esposa é a esposa, o marido é o marido, mas são só uma carne, uma só pessoa. Embora somos nós, a noiva de Cristo, e ele é o Senhor, mas uma só carne, uma só pessoa. Senhor, que nós, ó Pai, que sejamos um. Isso iria longe, hein? Para nós falarmos. A noiva entrou. Há uma completa diferença entre a igreja e a noiva. Sim, Senhor. Entraram para a ceia das bodas. A noiva vai subir para a ceia das bodas do Cordeiro. Oh, note que coisa. O irmão Brana bate palma. Aleluia. Aleluia. Oh, que coisa. Ele bateu palma. Os selos foram abertos. Por quê? Por quê? Na última era da igreja, para revelar estas verdades. Porque o Cordeiro abriu os selos e os revelou à sua igreja para ajuntar e não dispersar. Para ajuntar seus súditos. Aí vem o rei. Se ele é rei, tem que ter súditos. Amém, meus irmãos?
Ele revelou a sua igreja para ajuntar seus súditos para seu reino. Então ele é rei. Aleluia. Sua noiva, veja, ó que coisa! Ele quer trazer seus súditos para si agora. O que é isto? Do pó da terra, do fundo do mar, dos abismos, de todo lugar, de toda parte, das regiões da escuridão, do paraíso, aonde quer que eles estejam, ele chamará e eles responderão. Amém, amém. A igreja disse amém lá também. Amém. Ele chamará e eles responderão. Ele vem para recolher seus súditos. Ele revelou os segredos e eles viram isto. Ele já não há, e daí já não há mais tempo. Naquele tempo, o tempo acabou. Naquele tempo, então o tempo acabou. Está concluído. Muito bem. Os selos foram abertos para arrebanhar os súditos do Rei dos Reis. Amém? Vamos prosseguindo. É uma meditação, uma palestra talvez, é um culto. Cultue a Deus. Amém? Glória a Deus. Veja só. Mensagem, pega bem a linha aí para não perder, hein? O desvelar de Deus. Veja, parágrafo 69, para ganhar tempo. Logo depois que o Espírito Santo veio, ele era então o Filho de Deus. Melhor dizendo, 68 primeiro. Note agora. Ele veio primeiro como profeta, os 3 ministérios de filho, né? Ele veio primeiro como profeta, e eles o crucificaram. Então, primeira manifestação, para quem gosta de anotar, 68, crendo o desvelar de Deus. Amém, irmãos? Amém. Aleluia! Amém. Glória a Deus! Aleluia! Então, os 3 ministérios de filho, veja só. Note, ele veio primeiro como o profeta. Nós já expressamos isso aqui. E eles o crucificaram. Isso aqui eu preguei há não muito tempo ali também no culto em Curitiba, né? E isso é muito bom. Veja. E eles o crucificaram. Os seus o crucificaram. Ele veio como filho do homem. Primeiro ministério de Jesus Cristo de filho é filho do homem. Amém? Filho do homem, profeta, nascido de mulher. Não gerado na mulher, vindo em uma gestação de mulher. Amém? Então veja, ele se fez a imagem do homem para salvar o homem. Não vou entrar nisso, mas você já sabe. Então ele veio, Jesus, varão, profeta. Varão, profeta. Quem? Jesus. Ministério do Filho do Homem. Varão, homem. E os seus os crucificaram. Ele veio então como Filho do Homem. Logo depois, segundo ministério, que é o que nós estamos vivendo hoje. Vocês conseguem entender isso, irmãos? Amém? É profundo, mas é gostoso demais, não é? Veja. Logo depois que o Espírito Santo veio, então então o Filho de Deus. Então, primeiro como Filho do Homem, segundo como Filho de Deus. Por quê? Porque nós vivemos a era espiritual. Velho Testamento era natural. Jesus, o Filho do Homem, a dispensação do velho para o novo, agora vivemos a era espiritual. Então, é o Filho de Deus. Por que a era do Filho, da segunda manifestação de Filho, sendo Filho de Deus, é a era espiritual? Porque Deus é Espírito, e Filho de Espírito é Espírito. Amém? Então veja, o profeta vai dizer isso, veja. Logo depois que o Espírito Santo veio, ele era então o Filho de Deus. Deus é Espírito. Amém? Ele era o Espírito Santo, Filho de Deus. O Espírito Santo, Filho de Deus, em ministério, segunda manifestação. Ele viveu através das eras, todas as eras. Ele viveu através das eras da igreja como Filho de Deus. Então todas as eras é a manifestação do ministério do Filho de Deus. Porque não é mais Deus em carne humana, Jesus. Amém? Que a carne humana de Jesus era o Filho de Deus. O Espírito que dava vida àquela carne humana era Deus. Por isso Jesus é Deus. Amém?
Então veja, em todas as eras, então, manifestação do ministério do Filho de Deus, porque Deus é Espírito, estamos na era espiritual, por isso muitos zombam de Deus, muitos levam a sua fé como fosse uma brincadeira, sua religião, e assim, uma hora brincam de uma coisa, outra hora estão brincando com Deus, uma hora estão brincando com alguém. Olha, Deus não é brincadeira, Deus não é homem para aceitar zombaria, não, temos que levar muito a sério, porque vivemos a era espiritual, não vivemos a era de dente por dente e olho por olho, mas Deus ainda é Deus justo, porque Ele é Deus de amor e de justiça. Filho de Deus, Espírito. Agora, no milênio, então você pega isso com o que eu li, nos selos da brecha, porque se não pegar isso, faz essas linhas, né? Como eu disse ontem em Colombo, né, Montarciano, vem uma linha e fala disso, aí leva aquela, uma leva, né? Daqui a pouco vem, muda, e vai outro atrás daquela leva lá, e vem outro. Vocês já notaram que é como ondas? A onda se levanta forte. Alguns falam, meu Deus, como que é essa doutrina aí agora? E, meu Deus, que coisa que está causando, que frição, quando ela chega, é um frisson. É igual uma onda, ela levanta aquele barulhão, e vai levantando, começa a cair, parece que vai inundar a praia, e daqui a pouco ela cai, dobra aquele barulhão, e aquela coisa, e daqui a pouco ela vai, e daqui a pouco, e se você tiver uma certa distância, aquela grande onda que se formou lá, vem, molha a ponta dos teus dedos. Mas parecia que ia derrubar tudo. Irmãos, e o que acontece? Ela chega até a praia e volta. Daqui a pouco levanta outra onda, um outro escândalo, uma outra doutrina, uma outra coisa, um outro grande vento. Calma, nós estamos aos cuidados do Senhor Jesus. Isso aí vai diminuir e você vai continuar firme, porque nós não estamos na areia, nós estamos na rocha. Agora no milênio, então você junta agora, é o milênio. Ele será filho de Davi. Veja, agora, Davi era o quê? Rei de Israel. Era a escolha de Deus para reinar. Amém? Filho de rei é... Bom, se o filho do Espírito é Espírito, o filho de rei é rei. Isaías 6, versículo 9. Rei dos reis, Senhor dos senhores. Aleluia. Agora lembre-se, o milênio, ele será filho de Davi, assentado sobre o trono de seu pai Davi. Você olha a linhagem de Jesus, você vai ver Davi, Jessé, mas ele não nasceu de Maria, não tinha nada com José. A linhagem de Jesus vem por José. Como é bom entender as Escrituras. Amém, meus irmãos? Davi, seu pai, ele senta no trono de seu pai, Davi. Ele é filho de Davi, filho do homem, filho de Deus e filho de Davi. 3 ministérios: filho do homem, Jesus, filho de Deus nas eras da igreja e filho de Davi no milênio. Lembrem-se, filho de Deus na era da igreja, Laodiceia. Hoje, ele é filho de Deus. 71 dessa mensagem. Estou lendo sequência. Mas nesta era, que ele é filho de Deus, eles os colocaram para fora. Em Lucas, ele disse que ele seria revelado novamente como filho do homem. E agora? Mas filho do homem não era o ministério primeiro? Mas ele está exercendo o ministério do Filho de Deus. Porém, manifestado em um ministério do Filho do homem. E Filho de Deus. Ele seria revelado novamente como Filho do homem. A revelação. Cumprindo o restante disso, vê? As Escrituras amarram perfeitamente umas às outras. Filho do homem, filho de Deus, filho de Davi. O que foi isso? É o mesmo Deus o tempo todo, apenas mudando a sua forma. Deus em morfe.
Ele apenas a muda. É um grande drama para ele. Ele o está representando. Eu já vou agora para a mensagem. A arca. Vocês estão captando bem? Amém? Veja, é o mesmo Deus. Por isso, ele exerce para Israel, ele exerceu para Israel só o ministério do Filho do Homem. Nesta era, ele está exercendo só o ministério de Filho de Deus, a era espiritual. E no milênio ele vai exercer o ministério do Filho de Davi, rei. Porém, é o mesmo. Por isso ele manifesta, ele está vivendo em uma era, mas aí no parágrafo 91 dessa mensagem, ele vai concluindo isto, e ele diz, veja, é o mesmo, como ele disse aqui, é o mesmo Deus, mas ele se revela para nós em um ministério do Filho do Homem, profeta. Você quem é profeta? É o mesmo Deus, é o mesmo Jesus, em um ministério, em um Filho do Homem, manifestando o ministério do Filho do Homem, no ministério de Filho de Deus. Nós somos guiados pelo Espírito Santo, não há dois Espíritos Santos, somos guiados, cuidados pelo Espírito Santo de Deus, amém? E agora, o Filho de Davi, também já está em eminência na igreja. Então são 3 etapas: mundo, igreja e noiva. Para o mundo, ele está exercendo hoje o ministério apenas de Filho de Deus. Eles oram, Deus cumpre as bênçãos, eles são batizados com o Espírito Santo muitas vezes, batizados no Espírito Santo na carne, mas nós temos que ser batizados pelo Espírito Santo na carne, no Espírito e na alma. É as 3 etapas em nós, porque ele já reina. E ele é filho de Davi, quando? Quando ele sentar no trono para reinar. Aí o profeta diz, mas ele já reina. Aonde? No coração da noiva. Então para nós, ele já é rei. Ele já reina em nossa vida. Amém? Por isso que alguns confundem, já estamos no milênio. Não, é porque ele já está reinando. Olha, o profeta diz que ele já reina. Mas ele reina no mundo? Não. Ele já está sentado, dominando o mundo, reinando o mundo. Não, quem rege o mundo é os príncipes das trevas. Mas quem rege a igreja noiva é o Rei dos Reis, é o Senhor Jesus Cristo. Se ele é rei, ele reina. Então ele está chamando, veja, você captou todas as 3 mensagens que eu estou lendo? A mensagem, os selos foram revelados para ele chamar os seus súditos. Você é súdito do Rei dos Reis? Amém? Então ele já reina. Quando nós ouvimos a mensagem, e nós aceitamos a mensagem, e se sujeitamos ao domínio do Rei dos Reis, por isso ele disse, o meu reino não é deste mundo, senão os meus. Você é dele? Eu sou de Jesus, e Jesus é meu. Já estou com pressa de ir morar com Deus. Captou? Os selos foram revelados para que em nós o tríplice ministério de filho estivesse em eminência. Nós recebemos a mensagem, por isso Efésios 2,19 diz que nós estamos com o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Deus em uma carne humana. Aí confunde tudo, né? Lembrando é Deus, Moisés é Deus. Não. Deus em uma carne humana. Em Jesus, Deus. Em nós, não. É Ele em nós. A vida que vivo agora não é mais minha, mas é a dele. Amém? Amém? Consegue entender? Então, nesse ministério, ele manifesta em nós, na noiva, nesse grupinho, nessa igreja noiva, que vai subir, que não vai ficar para a grande tribulação. Ele já manifestou o ministério profético de Filho do Homem. O ministério de Filho de Deus, o Espírito Santo, batizando nossas vidas e almas e espírito. E também já reina em nós. Por isso, rei tem ordens, tem leis. A lei de Deus, para nós, é a lei do rei. Nós estamos sujeitos à lei de Deus. Se não está sujeito às leis de Deus, não é do reino dele. Quem são esses que ele diz, os meus? Olha só, o meu reino, rei. Veja só, no ministério de Filho do Homem, ele falando que ele era nele estava o ministério do Filho de Davi, dizendo, eu sou rei.
Tanto é que falaram, né? Pilatos disse: tu dizes ser rei? Colocaram na coroa, rei dos judeus. Não entenderam nada. Não entenderam nada. Por isso, é fino isso que eu estou pregando, mas é gostoso demais. Amém? Em nós, por uma mensagem profética, pelo ministério dele, não homem, ele cuidando de nós, em uma mensagem profética que é o fundamento. Então somos guiados pelo Espírito Santo, e agora ele reina na minha vida, reina na tua vida, reina em nossos corações, mas não está coroado. Ele reina, mas não está coroado. Por quê? Porque ainda não está no ministério, na etapa do ministério do filho de Davi. Ele está reinando apenas em nós, não no mundo, não nas igrejas. Amém? Segura lá, eu já estou encerrando. Mas tem bastante tempo, mas eu vou encerrar antes, para nós tomarmos a ceia. Amém, irmãos? Veja, mensagem: necessário vos é nascer de novo. 161. Estão acompanhando? Amém. Vocês estão felizes? Amém. Se você está feliz, bate palma. Se é de Cristo a tua fé, bate palma. Fraquinha palma, hein? Aleluia! Se é de Cristo a tua fé, bate palma. Oh, aí sim. Aleluia! Veja, olha o profeta disse. Martim disse que Satanás lhe apareceu certa vez. Todos conhecem essa passagem, né? É que eu estou fazendo uma mensagem. Lhe apareceu certa vez. Com uma grande coroa, 3 ou 4 fileiras de estrelas nela assim, brilhante e linda, e um sujeito grandão, bonito, vistoso, penteado corretamente e arrumado, com um manto grande e belo, e os seus sapatos em seus pés eram como de ouro, e saiu e disse: Martim, você me conhece? Você me conhece? 63. Assim ele veio a este escolhido. Martim era o escolhido da era, né? Ele disse: Martim, você me conhece? Ele disse: eu sou Cristo. Ele disse: você me reconhece? E Martim hesitou. Martim ficou assim: não é qualquer coisa que derruba um eleito, não. Não é qualquer coisinha que leva, são ventos de para cá, de pecados, de doutrina. O cristão fala assim: opa, no que é verdadeiro nós estamos. Ele diz: veja, Martim hesitou um pouco, e Martim hesitou, parecia estranho. Ele esperou um minuto, e ele disse novamente, não está me vendo? Eu sou Cristo. Você me reconhece? Ele disse isso 3 ou 4 vezes. Cristo disse, entre aspas, veja, ou Martim disse, Cristo disse, entre aspas, ou Martim disse: Satanás, eu o conheço. Meu Senhor ainda não está coroado. Ele só está reinando em meu coração, em teu coração, nesta igreja, na tua família. Por quê? Porque lá está as ordens do rei. Lá você se sujeita à tua vestimenta, teu comportamento, adora ao Rei dos Reis. Mas o mundo não, é só em nós, é só em você, é só na igreja do Deus vivo. Ele não está coroado ainda. Meu Senhor ainda não está coroado, mas seus santos, ei, igreja noiva, ei, irmãos, você vai, se for ficar pregando aqui, gostou demais, vai lembrar que os filhos são flecha na mão dos pais. Os pais ficam valentes, vamos trabalhar, vamos batalhar, amém? Os netos são a coroa. Oh, glória, amém? E a igreja é a coroa do Senhor. Por isso, as dracmas perdidas era a aliança do dia. E as dracmas simbolizavam cada uma
do caráter, de cada uma das, como é que se diz a palavra? Dos dons daquela esposa, virtuosa, amorosa, temente a Deus. Amém? E aquela mulher perdeu a mensagem, a segunda vinda de Jesus Cristo. O Mombrana prega isso, a segunda vinda de Cristo. Ele diz, ela perdeu uma das dracmas, ela ficou desesperada. Irmãos, muitos estão perdendo a chama do primeiro amor, por causa disso, daquilo. Espera aí, você é súdito daquele que caiu, você é súdito daquilo, ou daquilo outro. Não, nós somos súditos daquele que não errou, que não falhou, que tudo foi tentado, mas em nada pecou. A quem nós servimos? Aleluia. E ela ficou desesperada para achar aquele dom, aquela dracma perdida. E quando ela achou, o noivo chegou, ela estava com a coroa. A coroa é dele. Amém? Meus dons, as dracmas, é para ti servir. Esposa, sirva ao teu marido, não tenha vergonha. Mas esta era, em pleno século 21, servir o marido. Igrejas e irmãs, sirva ao seu marido com alegria. Até o amém ficou meio baixo, não ficou não? Irmãs, sirva ao Senhor Jesus Cristo com alegria. Amém? Sirva ao seu marido com alegria. Sirva a Jesus com alegria. É o tipo. Sirva a Jesus com alegria. Maridos, sirvam as suas esposas como Cristo nos serviu. Os irmãos estão mais animados, hein? Amém? Meus dons e talentos são para te servir. Veja só. Os meus santos, olha só. Satanás eu o conheço bem. Meu Senhor ainda não está coroado, mas seus santos. Quem é esses santos aí? O que é ser santo? É ser separado, ser parte do mundo. Entre esta era, esse tempo de festas pagãs e espírito de paganismo. Se separe, você é santo do Senhor. Nós somos santos do Senhor. Nossa vestimenta tem que ser separada mesmo. Nosso comportamento, nossas alegrias está em servir ao Senhor. Sem ignorância, mas com muita centralidade. Servir ao Senhor com alegria. Sermos santos. Meu Senhor não está coroado, mas os seus santos o coroarão. Aí está a palavra por trás. Amém? Aí está a palavra por trás. Foi daí que aquela igreja romana arranjou tantos dogmas e tanta coisa. Porque começou a adorar sem entendimento. Os seus santos, a sua igreja, o coroará. Aí está a palavra. Amém? Última mensagem. (152) Observe que coroa. Que coroa. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Que coroa. Somos a coroa dele. Que coroa que ele tem. Você acha que a coroa dele não tem pérolas, não tem dons, não tem ornamentos reais? Eu sou uma partinha dessa coroa, você também. A igreja o coroará. Aquele Jesus, o diabo, tentando enganar Martim. Se possível for, enganaria, mas ele estava muito bem conhecedor da palavra. Que coroa? Mombrana falando sobre a coroa da arca do testemunho. Aquela arca com os 2 anjos. A caixa somos nós, a coroa é ele. Que coroa? Tipificado, né? Que coroa? Por quê? Por que que a coroa era também revestida de ouro? Porque era o rei, a divindade, o rei. O que significava aquela coroa? Aquela coroa de ouro em cima da caixa. Então, ele nos coroa e nós o coroamos. Você entendeu o que é o casamento de Cristo e a igreja? Amém? Nós o coroamos rei. Em nós.
Para nós. Ele nos coroa rainha. Eu estou tão empolgado, acho que eu estou andando muito rápido, não? Ele nos coroa a rainha dele. Lembra a história daquele rei que foi lá, prima órfã. Amém? Somos nós. Estou encerrando. Está muito calor, irmãos? Está tudo bem aí? Amém? Veja só. O que significa aquela coroa de ouro em cima da caixa? Significa que ali, com aquele ouro sobre ela, a natureza humana estava coberta com o ouro. A caixa também estava coberta com ouro. O sangue aspergido em cima dela e uma coroa ali em cima. Que tipo perfeito de Cristo, de sua deidade, seu amor. Ele chegou ao mundo e se colocou sobre a humanidade, sua igreja, seus crentes. Ele veio ao mundo e ele colocou-se sobre a humanidade, sua igreja, seus crentes. Sobre aquilo, ele aspergiu seu próprio sangue. E salvará quem desejar. Você quer ser salvo? Você quer ser salvo? Aceita Jesus Cristo. Honre-o como rei. E salvará quem desejar. Os 2 anjos batidos ali naquela arca, aquela coroa, aqueles 2 anjos batidos de ouro, não era revestido, era de ouro. Por isso a caixa é nossa, a coroa é ele. Amém? E as asas apontando um para o outro, o lugar de misericórdia, onde cada crente chegava, confessava seus pecados, recebia a reconciliação pelo seu pecado, e aí está ele. Agora, olhe para ele. A coroa de ouro, aquilo representava Cristo? Sim. Quando Cristo esteve aqui na terra, ele foi coroado com uma coroa de espinhos. Vocês estão entendendo que eu estou pregando uma escola bíblica, um culto de ceia e um culto de avivamento? Porque isso nos aviva. Aviva ou não aviva? Isso nos ensina. Isso nos leva a entender que a nossa ceia é pelo sangue aspergido daquele que é Rei dos Reis, só que só reina nas nossas vidas. Quando Cristo esteve aqui na terra, ele foi coroado com uma coroa de espinhos. Bom, se na coroa dele eu sou uma daquelas dracmas, na coroa de espinho eu era um dos espinhos. Se nós somos a coroa que vai o coroar, na coroa de espinho eu era um dos espinhos. Você também. Porque nossas transgressões o coroou com a coroa de espinho. Você está entendendo a minha forma de expressão? Estão entendendo? Por isso que é maravilhoso. Não é o que eu fiz, o que eu faço, mas é o que ele fez por nós. Mas espera aí, eu não terminei o parágrafo ainda. Oh, que coisa. Deus tenha misericórdia de nós. Ele foi coroado com uma coroa de espinhos para derramar o sangue. Isso é certo. Mas cada crente, quem é crente em Jesus Cristo aí? Quem é crente em Jesus Cristo aí? Mas cada crente que vem através do sangue derramado, tira aquela coroa de espinhos. Cada crente que vem através do sangue, não através da religião, não através de homens, não através de autoteologia ou autodenominação, mas através do sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado, a transgressão, que perdoa as nossas falhas. É o sangue do Cordeiro, é Ele, porque é tudo por Ele, é para Ele. Mas cada crente que vem através daquele sangue derramado, mais uma vez,
Cada crente que vem através daquele sangue derramado, tira aquela coroa de espinho e o coroa com glória. Aleluia! Tira a coroa de espinho e o coroa de glória. De glória. Aleluia. Não, ele vai ser coroado aquele dia. Não, na minha vida ele já é rei. Na tua vida ele já é rei. Nos tempos nós colocamos bem todas as mensagens para entender que no tempo é lá. Você está entendendo? O ministério do filho de Davi é lá. Mas na minha vida ele já é filho de Davi. Eu já sou filho do rei em potencial e no literal. Você pode me entender? Amém? Aleluia. Isto tira aquela coroa de espinhos e o coroa com glória. Glória de louvores. Lembra que ele falou? Não tem como, o fogo nos pega mesmo. Nós damos glória a Deus, cada um da sua maneira. Cada um da sua maneira, mas dando glória a Ele. Aleluia. Tira cada crente que vem através daquele sangue derramado. Tira aquela coroa de espinhos e o coroa com glória de louvores e honra. Ah, por que você se veste assim? Eles não vão entender. Eles não são ainda, não aceitaram ainda Ele como rei. Você veste assim, minha irmã. Você veste assim, meu irmão. Cuidado com a vestimenta. Por que nós se vestimos assim? Porque nós honramos o nosso rei. Aleluia. Por que nós se comportamos assim? Porque nós honramos o Rei dos Reis. Lembra o filho do rei? Mombrana fala, ele foi lá, aquele homem olhando aquela nação que era toda escravizada, e os escravos todos trabalhando lá, tinham que trabalhar feliz, peito em rispe. Aí Mombrana diz que a história conta. Eu falei, mas aquele lá, todo escravo como os demais, humano como os demais, cheio de fraqueza como os demais, mas com a cabeça erguida. Por que ele está assim, será? Aí vem um homem ali, o senhor daqueles escravos. Ele sabe por quê? É porque aquele lá, quando nós tomamos aquela nação, como agora escrava nossa, na guerra, quando nós tomamos aquele lá era filho do rei. Era não, é. Oh, glória. Ele é filho do rei. E olha só o que aquele senhor dos escravos lá, entre aspas, aqui você pode entender, falou. E ele sabe que quando o pai dele vier resgatar todo esse povo aí, ó, que é a nação dele, lá, aqui ele é um escravo como os demais, que nós somos humanos como os demais. Não seja prepotente, arrogante, achar melhor que alguém, não somos não. Que somos escravos da carne. Estamos presos ainda em um corpo humano. Mas loguinho, tem quando essa casa terrestre desfizer, tem um edifício. Quanto maior é um edifício do que uma casa, hein? Nos aguardando. Quando o pai dele, o rei, vir buscar esse povo aí, lá, ele sabe que lá, ele é filho do rei lá, é filho do rei aqui. Somos filhos de Deus. Se sujeita a esta realeza. Deixa eu encerrar esse parágrafo. Aleluia. Cada crente que, veja só, cada crente que vem através daquele sangue derramado, tira a coroa de espinho e o coroa com glória de louvores e honra. Cada crente que pisa na sua presença, aceita aquele sangue da sua testa afligida, aqui com espinhos, e o coroa com glória e louvores e majestade, como o Rei dos Reis, como curador, como alfa, como ômega, como o princípio e o fim, como conselheiro, o príncipe da paz, o Deus todo-poderoso, o Pai da eternidade. Amém. Então você receberá a coroa. Você o coroa com honra, com glória, com louvores, sujeitando a majestade dele. Aleluia! A majestade do Rei dos Reis. Então você o recebe como curador, como alfa e ômega, princípio e fim, conselheiro, Pai da eternidade, príncipe da paz, Deus todo-poderoso. Amém? Rei dos Reis. Então você também é coroado. Quem tem facilidade de abrir a Bíblia, abre rapidinho comigo. Quem tem facilidade, abre. Quem não tem, só escuta. Está tão gostoso assim para não quebrar a linha. 1 Timóteo,
ou 2 Timóteo, capítulo, todo mundo sabe que eu vou ler, né? Oh, glória a Deus. Aleluia. 1 Timóteo 4, versículo 7, vamos ler o 7, todo mundo sabe. Amém? Estamos encerrando, vamos tomar a ceia. Não dá vontade de continuar mais um pouco? É igual os cânticos, né? Entra os cantos, dá vontade de ficar cantando. Entra a palavra, dá vontade de ficar ouvindo a palavra, pregando a palavra. Depois entra a ceia, dá vontade de ficar tomando a ceia. O negócio aqui dá vontade de ficar com Jesus sempre, sempre e sempre. Amém? Veja só, sua atenção aqui à leitura. Deixa os irmãos trabalhar aqui, a sua atenção aqui. Combati o bom combate. 2 Timóteo 4, 7. Combati o bom combate. Acabei a carreira. Quando acaba a carreira aqui, ó. Guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça está guardada. Me está guardada. A qual o Senhor, justo juiz, a qual o Senhor, diga agora, a coroa da justiça me está guardada, ao qual o Senhor, justo juiz, me dará. Olha só, o juiz é lá já, né? Me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a segunda vinda, a sua segunda vinda. Você ama a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo? Você também será coroado, como o apóstolo Paulo. Amém? Vamos lá. Tiago 1,12. É um pouquinho para frente, depois Hebreus, depois Tiago. Vamos ver se eu não estou errado, isso mesmo. Tiago, um pouquinho para frente. Continua para frente um pouquinho, Tiago 1,12. Diz assim. Aí eu estou com vontade de agradecer a Deus mesmo. Que a gente é só pó, mas esse pó Ele chamou para ser ovelha do seu aprisco e súditos da sua realeza. Amém? 1,12, diz assim. Bem-aventurado o ser humano, o varão, raça humana, o varão que sofre a tentação. Você é tentado? Ser tentado não é pecado, cair na tentação é. Amém? Olha só, que sofre a tentação. Você está passando luta? É muita luta. O diabo está te tentando para você parar a tua fé, o teu ânimo, a tua alegria. Por isso, Deuteronômio capítulo 8, leia de novo do 1 ao 6. Para que Deus permite a tentação? Para mostrar o que você tem no teu coração. O inimigo tenta e você adora a Deus. O inimigo tenta e você honra a Deus. O inimigo tenta e você adora, honra e se sujeita à majestade dele. Você está coroando ele, tirando a coroa de espinho e colocando a coroa de honra. A coroa de honra, você pode entender? Amém. Veja só, bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, está sendo provado? Quando for provado, receberá a coroa. A coroa. Sabe quando você está mostrando que você recebe e receberá a coroa da vida? É quando você está passando luta, enfermidade, dificuldade financeira, dificuldade na família. Você está sendo mostrando quem você é, o que está no teu coração. Você fala, eu sou filho do rei. Passamos aqui dificuldades, mas eu sou filho do rei. Quando o rei vir nos buscar, que coisa! Lá na glória, eu sou filho do rei. Aqui eu também sou. Vem comigo. Porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ama a segunda vinda? Ama Ele? Amém? Vamos para frente mais um pouquinho. Apocalipse. Eu tenho que encerrar aqui, que pena. O tempo é nosso amigo, né? Apocalipse 3, 11. Aleluia. Glória a Deus. Eis que venho. Você notou que a tribulação vai ser coroado aquele que ama Ele? Você notou que quando chegar no final das carreiras vão ser coroados? Amém? Esse aí fala da vinda dele. Trombetas, selos revelados, o ajuntamento dos súditos do rei. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens. Você tem a revelação? Você tem o Espírito Santo? Você tem esse amor para com Deus, para com os seus próximos? Amém? Guarda o que tens, para que ninguém tome a sua.
esquetear a tua coroa, Deus está te dando. Guarda o que você tem. Quantos anos da mensagem? Tantos anos. E o diabo vem com escândalo, com problema, com doutrina, com isso, com aquilo. E ele se olha para fora, mas se olha para você mesmo, é problema daqui, problema dali, é tentação. Mas guarda o que você tem, porque o diabo não vai roubar a tua coroa. Você é a coroa do rei, e ele vai te coroar. É rei e rainha mesmo. Para que ninguém tome a tua coroa. Vocês estão entendendo, meus jovens? Vocês estão entendendo, igreja do Deus vivo? Ninguém vai roubar a tua coroa. Você tem facilidade que é ir lá, Apocalipse 2, 10. Aleluia. Ser fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Ser fiel, ser fiel. Apocalipse 2, versículo 10. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Você é a coroa do rei, e ele vai te coroar. Seja fiel até a morte. Fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. O inimigo não vai tomar a tua coroa. E também não vai tomar de você a possibilidade, a condição de coroá-lo. Coroá-lo com honra, com louvor e glória. Os selos foram abertos para que o súdito dele fosse arrebanhado. Aleluia. E assim, aqueles que foram arrebanhados vão para onde? Para as bodas do Cordeiro. Você acompanhou a leitura? Amém? É isso? Para as bodas do Cordeiro. Porque a coroa, o sangue era aspergido no meio da coroa. Por isso, o perdão, o renovo, é Ele quem dá. Aleluia. A nossa condição vem do Calvário. E Ele por muito nos amar, e você por muito amar Ele, você o coroa, e Ele nos coroará. Por isso, a luta vem mesmo, mas você mostra que você é filho do rei. Amém? Diga comigo, glória a Deus. Glória a Deus. Honre a Deus lá na escola, meus jovens, no trabalho. Esposos, honre a Deus. Ser fiel até a morte. Esposa, ser fiel até a morte. Acerte-se com Deus. O sangue aspergido no meio da coroa. Por quê? Porque o sangue aspergido é o perdão do teu pecado, do nosso pecado. É o perdão do pecado pelo sangue do Cordeiro de Deus. Você crê nisso? Então você tem o perdão do pecado, você recebe a coroa, e você o coroa, de honra, glória e majestade. Feche seus olhos. Vamos ao pé do Calvário. Aquele sangue aspergido é para perdão das minhas transgressões e das suas. Que coisa! Que coisa maravilhosa! Nós coroaram o Rei dos Reis, sim. Foi para isso que os selos foram revelados. Selos revelados é o ajuntamento dos súditos. Súdito, aleluia! Vá ao pé do Calvário agora. Receba aquele sangue aspergido, aquela água saindo dele, aquele sangue aspergido. Então o Espírito de vida vem sobre nós, e a vida é eterna. É a coroa da vida eterna, porque Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ele é a eternidade, Ele é a vida com abundância e a vida eterna. Por isso Ele vai te abençoando. Sim, o inimigo quer te tentar, te provar, mas Ele é a vida em abundância. Por isso receba Ele, e Ele vai te abençoar na hora que lhe apraz. Quando você for provando, você vai mostrando que você é filho do rei, e então aquele rei vai te abençoando segundo as bondades dele. Por isso nós o louvamos mesmo como passando em lutas. Ele é a vida com abundância, e Ele é a vida eterna. Não deixe o inimigo tomar a tua coroa da vida eterna. Que maravilha! Que maravilha! Vai pregar isso para os teólogos, não entendem nada. Pregando para a noiva, ela entende tudo, porque a noiva é a linguagem do noivo que só a noiva entende. Obrigado, Jesus. Acerte-se.
Fala com Jesus nessa hora. Você tem a agradecer, agradeça. Tem a acertar algo, acerte com Ele e viva esse acerto do hora em vante. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Fala com Ele, adora Ele, aleluia! Oh, que privilégio Ele tem nos dado, é o teu amado Salvador, é o nosso Rei, aleluia! Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Amém? Levantando-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois pôs água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que ele disse: Senhor, tu lava-me os pés a mim? Aleluia. Respondeu Jesus e disse-lhe: o que eu faço não sabes tu agora, mas tu saberás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavará os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não são os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Porque bem sabia ele quem o havia de trair. Por isso disse: nem todos estáis limpos. Vós me chamais mestre e Senhor. Amém? E dizei bem, porque eu sou. Ora, se eu, Senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade, vos digo que não é o servo maior do que o seu Senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se saber essas coisas, bem-aventurado, felizes somos em as cumprir. Amém, amém.
e de rica e infinita misericórdia, nosso Senhor e Rei, aleluia, Senhor e Cristo, Senhor e Rei, nós te louvamos nesta hora. Sei muito a expressar, porque somos humanos, são expressões finitas, mas te agradecemos, ó Pai, por sua infinita misericórdia e graça, aleluia, a nós manifestado, entregue, e por sua graça também aceita, em nome do Senhor Jesus. Por isso, crendo no que acabamos de ouvir, crendo no ato salvífico do Calvário e em Jesus Cristo como único e suficiente Senhor e Salvador, aleluia, eu tomo em minhas mãos agora esta porção de pão crocker, esta porção de pão asmo, apontando o corpo do Senhor Jesus Cristo, aleluia, apontando, ó Pai, a palavra que é distribuída a cada um de nós, e nós vivemos alimentados pelo Teu Santo Espírito, a palavra nos alimenta, aleluia. Por isso agora, com autoridade a mim constituída por Deus como sacerdote do Deus Altíssimo, para esta descendência real abraânica, aleluia, descendência de Abraão, da fé igualmente preciosa à dos santos do passado, eu peço a sua consagração, e eu o consagro para este fim, em nome do Senhor Jesus Cristo, e tendo dado graças, o partiu. Semelhantemente tomou o fruto da vide, dizendo: este é o meu sangue, vertido por vós, Senhor Jesus Cristo. Nós te louvamos nesta hora, ó Pai, pelo sangue salvífico do Cordeiro de Deus, que foi imolado no madeiro, e ali verteu o seu sangue, e entregou a sua vida, a vida, aleluia, a vida de Jesus Cristo. Agora podemos viver, porque o Senhor entregou a sua vida por amor de cada um de nós. Por isso agora, Pai, nesta bebida incentivadora, nesta bebida aperfeiçoadora através do tempo, nesta bebida que aponta o sangue do Cordeiro de Deus, nós pedimos nesta hora, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, que é este tipo perfeito aqui apontando o Teu Santo Espírito, que foi entregue no dia de Pentecostes e desceu ali, encheu aquela casa, e todos foram cheios do Espírito Santo, e o Espírito Santo desceu sobre a cabeça deles. O Espírito Santo tem descido sobre a nossa cabeça, sobre a nossa mente descido aos nossos corações, aleluia, e dos nossos corações tem trazido o domínio dos súditos desta realeza. Por isso nesta hora, ó Pai, crendo na obra salvífica do Cordeiro de Deus, eu tomo esta porção desta bebida incentivadora em minhas mãos humanas, mas através do sacerdócio a mim concedido por Deus, segundo a linhagem de Melquisedeque, aleluia. Eu peço a sua consagração para a descendência real abraânica, a descendência da fé de Abraão, aleluia. Eu o consagro para este fim, em nome do Senhor Jesus Cristo. E todos nós dizemos: amém, Senhor. E graças a Deus, vamos dizer graças a Deus, aleluia, graças a Deus, graças a Deus, aleluia. Você vem com amor,
temor e gratidão. As irmãs, com amor, temor e gratidão, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia.
mesma maneira, os irmãos com amor, temor e gratidão. Em nome do Senhor Jesus.
Aloés vem cantar E os Anjos Cantam. Aleluia. Temos bastante justificativa, eu creio que foi lido aqui. Deus abençoe a viagem dos irmãos que estão viajando. Amém? Estão a trabalho, a passeio. Que Deus abençoe a todos, né? Abençoe o irmão Tarciano que veio. Tomou a ceia ontem lá em Colombo, está aqui. Vai tomar a ceia em Colombo, sábado que vem. A ceia em Colombo é sábado que vem, quem quiser lá, estar lá. Quinta-feira, a ceia em Paranaguá. Sexta, em Trigolândia Piem. Sábado, em Colombo, final de semana que vem. Amém? Mas está aqui participando do corpo do Senhor, com este corpo igreja. Amém?